Seja bem-vindo à aula instrutiva do Kaique. O tema de hoje é o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é composto por 11 países: o Myanmar, a Tailândia, o Laos, o Vietnã, a Camboia, a Malásia, a Singapura, as Filipinas, o Brunei, a Indonésia e o Timor-Leste. Essa é uma região densamente povoada, compondo 10% do território da Ásia. Esses países... Calma, isso não é possível, é só uma mochilhazinha, de nada, como é possível isso? Olha, cara, eu também não faço a mínima ideia. Se o Google quer contar o oceano como parte do território, a culpa não é minha, entendeu? Agora, onde é que foi que eu parei? Aqui. Esses países são localizados entre o Oceano Índico e o Pacífico. Na verdade, afinal, onde é que fica a divisão entre esses oceanos? Até que faz sentido. O relevo do sudeste da Ásia nos domínios peninsulares é marcado pelo predomínio de baixos planaltos e planícies. Essas terras baixas são drenadas por cursos de águas de grande importância regional, como o Mekong, que banha as terras do Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Já o domínio do arquipélago é marcado pela presença de conjuntos montanhosos de origem terciária, com intensa atividade vulcânica e sísmica. Ou seja, naquele local há muitos vulcões, inclusive ativos, como o Krakatoa. Essa região também conta com terremotos e maremotos, que causam tsunamis, que são grandes ondas de destruição em massa, como o que ocorreu em 2004 nessa mesma região. O clima dos domínios peninsulares é o clima tropical úmido, tendo uma vegetação típica de florestas tropicais, além de ocorrerem monções naquele local, que no caso é a alternância entre uma estação chuvosa e uma estação seca durante o ano. No domínio do arquipélago, no entanto, se favorece o clima equatorial, contendo exuberantes florestas equatoriais. Ok, eu vou ser sincero, eu não encontrei muito sobre esse assunto. Na verdade, eu não encontrei quase nada sobre esse assunto. As únicas coisas que apareceram quando eu fui pesquisar são sobre o desmatamento das florestas e a extração do petróleo na Indonésia. Eu não tô brincando, é só isso mesmo que eu achei. Bem, indo para provavelmente a parte mais interessante dessa região, vamos falar da economia. 60% da população do Sudeste Asiático vive na zona rural. Desse modo, as bases da economia dos países dessa região são a agropecuária e o extrativismo de petróleo e estanho, o que significa que mais da metade da população economicamente ativa está inserida no setor primário. Entre as principais formas de renda estão os plantios de arroz, seringueira, chá, cana-de-açúcar, pimenta do reino e madeira. No setor industrial, por sua vez, a produção é restrita, principalmente porque a atividade primária é mais difundida, e também por causa que esses países ainda não têm se ingressado em um processo de industrialização muito efetivo. Mas, isso não significa que não existem indústrias nesses países. Afinal, nessa região, vários países tecnicamente tiveram presença nos tigres asiáticos. Na verdade, falando nisso, os tigres asiáticos são um grupo de 4 países asiáticos: Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Mas nós só vamos falar do primeiro hoje. Esses países são chamados dessa maneira pois tiveram um grande crescimento econômico e industrial na década de 70, tendo como principal objetivo a exportação. Esse impulso industrial aconteceu por vários motivos, mas principalmente porque o governo desses países, exceto a Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais, ou seja, eles criaram zonas de processamento de exportações, doaram terrenos e também tiveram a isenção dos impostos pelos estados. Mas outra coisa que também colaborou foi que naqueles países havia uma mão de obra barata e especializada. Tá, mas agora você deve estar se perguntando: Ok, você disse países, e nessa explicação eu só vi um país do Sudeste Asiático. E para isso, eu digo, eu ainda não terminei. Os novos tigres asiáticos são 5 países do sudeste da Ásia, que também tiveram um crescimento econômico, mas na década de 90. Os países que participaram dessa industrialização foram as Filipinas, a Indonésia, a Malásia, a Tailândia e o Vietnã. Não há muitas diferenças entre as características das duas industrializações, exceto por duas coisas. Por mais que houve crescimento econômico nessas áreas, não houve desenvolvimento econômico, exceto na Malásia, e nem distribuição de renda de fato, exceto no Vietnã. 2. A mão de obra desses países não eram muito especializadas. Isso foi mais interessante do que eu achei que seria. Bem, eu acho que isso é tudo. Então, eu espero que eu tenha respondido algumas das suas perguntas sobre essa região.
Espero que vocês tenham um bom resto do dia e vejo vocês alguma outra hora. Goodbye!